Fala galera, beleza? Eu me chamo Marcos Vitor, sou estudante de Economia da Universidade Federal do Ceará e esse é o canal Foco no Longo Prazo. Hoje eu vim falar para vocês 7 investimentos para quem quer viver de renda. Se você tem interesse em viver de renda, você tem um objetivo de adquirir uma renda passiva. Uma renda passiva é aquela renda que não depende mais de você. Ou seja, depois de criada, você vai ganhá-la mesmo sem fazer nada. Todos sabem que o foco do canal é o buy and hold, ou seja, investir para o longo prazo com o objetivo de criar uma carteira previdenciária para construir uma renda passiva. Para isso, nós precisamos investir em ativos que gerem uma renda passiva. Por exemplo, se você tem um imóvel e comprou ele por X e vendeu ele por 2x, você ganhou dinheiro, você teve lucro. Mas isso não é uma renda passiva. Por outro lado, se você tem um imóvel e coloca ele para alugar, o rendimento do aluguel é considerado uma renda passiva. Porque depois que o inquilino já está lá, você não precisa fazer mais nada para que todo mês pingue um valor na sua conta referente ao aluguel do imóvel. O primeiro investimento para quem tem interesse em viver de renda são as ações. Quando você compra uma ação de uma empresa, você passa a ser sócio daquela empresa. E como sócio, você tem direito a participar dos lucros daquela empresa. Quanto mais ações você tiver, maior é a parcela do lucro da empresa que você vai receber. As empresas que mais distribuem seus lucros são aquelas que não necessitam reinvestir no negócio. Então você pode pesquisar na internet aqueles setores que não necessitam de reinvestimento constante. Muitos investem em ações com essa estratégia de viver com os dividendos das ações. Décio Bazin, em seu livro Faça Fortuna com Ações, ele fala: você pode comer um ovo por dia, mas nunca mate a galinha para comê-la. O racional por trás disso é eu comprar ações e aumentar minha posição nessas empresas para que eu viva dos dividendos e não com o lucro que uma possível venda me geraria. Se você investe em ações com essa estratégia, o ideal é você reinvestir os dividendos que você ganha, para que haja um efeito bola de neve e o seu dinheiro possa gerar mais dinheiro. A segunda modalidade de ativos que eu quero falar aqui, para quem tem interesse em viver de renda, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos de investimentos que investem em imóveis. Esses imóveis são alugados para pessoas que pagam aluguel mensalmente para o fundo que é dono dos imóveis. Então, esses aluguéis são repassados aos cotistas. O diferencial dos fundos imobiliários em relação com as ações é a previsibilidade da renda, porque os fundos imobiliários distribuem os proventos mensalmente, enquanto as ações são poucas as empresas que distribuem seus dividendos para os seus lucros em forma de dividendos para os acionistas mensalmente. A terceira modalidade de ativo que eu quero falar aqui é a previdência privada. Nesse ativo, você vai investir valores mensais e terá direito a uma renda quando se aposentar, de acordo com o seu plano. A diferença da previdência privada para a previdência social, que é o INSS, é que você não precisa atingir uma determinada idade para usufruir do seu patrimônio. A quarta modalidade de ativo é títulos com juros periódicos. A maioria dos ativos de renda fixa te pagam o que você investiu acrescido de juros no vencimento. Contudo, há títulos que te pagam periodicamente o que o seu investimento rendeu no período. Normalmente são títulos
da dívida pública com juros semestrais, ou seja, você vai receber a cada 6 meses o que o seu dinheiro rendeu no período. A quinta modalidade de ativos são os estoques. Estoques são ações estrangeiras. As duas maiores vantagens de você investir em estoques é diversificação, para diminuir o seu risco, e receber dividendos em dólar, em uma moeda forte. A sexta modalidade de ativos são os REITs. Os REITs são como os primos dos fundos imobiliários. São empresas que investem em imóveis que, da mesma forma, pagam aluguel. A diferença dos fundos imobiliários para os REITs é que os REITs costumam pagar os proventos trimestralmente. A sétima e última modalidade de ativo para quem tem interesse em viver de renda passiva é os ETFs no exterior. ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa e que têm o objetivo de replicar o índice. Por exemplo, o BOVA11 é um ETF negociado na nossa bolsa brasileira que tem o objetivo de replicar o Ibovespa. Se o índice Ibovespa subir 10%, o BOVA11 vai subir 10%. Por que eu não citei os ETFs brasileiros? Porque no Brasil, os fundos de investimento negociados em bolsa não têm a política de distribuir os dividendos das empresas que compõem o fundo. Pelo contrário, eles reaplicam os dividendos e o valor é incorporado no valor da cota. Por outro lado, nos Estados Unidos, os ETFs distribuem os dividendos das empresas que compõem o fundo. Então você vai receber essa renda passiva através desse investimento. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu sugiro sinceramente que você não dependa do governo para a sua aposentadoria e que você assuma essa responsabilidade e comece a partir de hoje a investir em ativos que te gerarão uma renda passiva no futuro para a sua aposentadoria. Eu sugiro que você considere cada um dos investimentos, dos ativos que eu mostrei nesse vídeo, para que você possa construir uma carteira diversificada e consistente ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, curta. Comente aqui embaixo qual desses 7 ativos que eu falei você já investe e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem interesse em viver de renda passiva. Valeu!